muita satisfação que eu estou aqui. E estou chegando exatamente, saí de madrugada de Porto Alegre para chegar aqui a tempo de participar dessa reunião. Meu amigo ministro Carvalho, que eu tenho o maior respeito e a maior admiração, por motivos de fé e outros tanto, me identifico com Vossa Excelência nas coisas boas e nas críticas que vem recebendo. Eu acho o seguinte: a primeira análise que a gente tem que fazer com relação a esse projeto é a forma como ele apareceu na opinião pública. Eu acho inoportuno o momento que era um momento em que o Congresso estava tumultuado, com CPI daqui, CPI de lá, e é um momento em que nós estamos às vésperas de uma nova eleição. Esse era um belo projeto para ser apresentado no ano passado. Quer dizer, que era um ano neutro, um ano normal. Era um ano, inclusive, depois de 2 anos, a presidenta pensaria esse projeto que teria um ano tranquilo para discutir, para debater, e quando ele entrasse em execução, ou quando viesse a eleição, ele estaria dentro da rotina. Então, me parece que a primeira questão da polêmica causada foi a oportunidade do tempo. Em véspera de eleição, no Brasil a eleição é sempre época de muito tumulto, de muita agitação. Essa seria para ser, e é, depois de tanto tempo, a eleição das mais normais. Quer dizer, ao pouco o Brasil está se acostumando à democracia. Primeiro o Collor, deu errado, depois o Fernando Henrique. Errou ao pedir a reeleição, na minha opinião, porque não era para ter reeleição no Brasil. Veio a reeleição, consolidou. Veio o PT, o governo Lula, interrogações enormes, um bom governo. Veio agora a presidente Dilma e estamos em véspera de um grande debate. E no meio desse debate entra essa questão que paga o preço que ela não tem. Paga o preço de ser um projeto político, porque o PT está querendo arrumar o governo, quer sitiar, vai botar cargos. Quem é que vai nomear esses cargos? Vai ser o presidente que bota o conselho A, B, C, D, quem quiser, quem não quiser, vai dar remuneração, não vai dar remuneração. Fica no ar. Então, com toda a sinceridade, não foi o melhor momento. Com toda a franqueza, se nós analisarmos que 8 anos de Lula e 2 anos de Dilma, 10 anos era um prazo mais do que suficiente para esse projeto ter sido apresentado o ano passado. Não, deixaram não só para esse ano, mas para esse ano, quando a campanha estava em plena campanha. Quer dizer, no auge da confusão, e para confundir ainda mais o problema da CPI, da Petrobras, essa coisa toda, no meio disso, entre esse projeto. Então, ele está pagando um preço que ele não merece. Eu vejo com simpatia o projeto. Acho que é interessante, é importante. Tudo que a gente vai buscar orientação na participação popular é positivo, não tenho nenhuma dúvida. É claro que aquilo que diz a oposição não é uma forma de querer emparedar o governo, botando ao lado uma estrutura de baixo que tem o controle. Quer dizer, não, eu acho que esses conselhos serão democráticos, escolhidos democraticamente. Claro que o partido A vai para agir mais do que o partido B, mas deverão ser órgãos onde democraticamente se decida a participação no governo, e não uma instituição onde esteja aparelhada para, a qualquer momento, sai o projeto e já sai. Conselho tutelar é favorável, Conselho tutelar é favorável. Não creio que é por aí. Na minha opinião, com toda sinceridade, o governo lançou o decreto de uma maneira que ficou a interrogação
Mas cabe ao governo lançar o decreto? Isso é matéria a ser criada por decreto? Ou competir ao governo mandar um projeto de lei e esse projeto de lei ser discutido democraticamente com a sociedade, via Congresso Nacional? Essa foi, então, a grande discussão. Veja que até agora eu não estou entrando no conteúdo a favor ou contra o projeto, eu estou entrando nas questões que acompanharam a vinda desse projeto. A maioria das pessoas, a não ser as apaixonadas por partido, as opositoras radicais ao PT, a maioria das pessoas, a análise que elas fazem não é no sentido de que o PT quis fazer isso ou quis fazer aquilo, mas é no sentido de que a racionalidade do bom senso aconselhava que viesse para o Congresso em forma de projeto de lei. O governo não só não mandou para o Congresso na forma de projeto de lei, como o governo mandou, pelo menos, eu peço desculpa, mas eu e as pessoas com quem eu tenho conversado receberam de inopino. Abriu o jornal, ele estava um decreto criado. Muita gente não sabia, não houve nenhuma discussão interna no governo, pública. Lá no governo, o governo está debatendo, o Ministério está debatendo, o ministro Carvalho está reunindo os setores para discutir, para apresentar. Não, isso eu não conheço e as pessoas com quem eu falo também não conhecem. O que elas viram foi, apareceu o decreto foi publicado e o governo quer executá-lo. Então, essa é a questão que nós estamos agora. Então, houve um silêncio da bancada do PT no Congresso, um ou outro pode ter falado, e houve uma atividade muito intensa da oposição contrária ao projeto. E, de saída, apareceu um ato na Câmara dos Deputados, pedindo urgência urgentíssima, que não foi votado porque a liderança, principalmente o presidente do Senado, entrou no sentido de dialogar com a presidenta e com o presidente da Câmara para não ser votado, mas já queriam entrar com o processo de urgência urgentíssima, anulando o decreto por um ato do Congresso Nacional. Esse Congresso está aí. A Câmara está querendo colocar em votação, hoje ou amanhã, e o governo, é meio estranho a bancada do governo se declarar em obstrução ou coisa parecida, mas o governo, que tem ampla maioria, não quer deixar votar. Então, essa é a situação que está a questão. Eu não sei, com toda a sinceridade, meu amigo ministro Carvalho, eu acho que uma matéria que nem esta tinha condições de sair como fruto de entendimento da sociedade, com o Congresso e com os partidos em geral. Eu vejo por mim e as pessoas com quem eu tenho falado que veio o projeto com simpatia. Não que alguns já estão imaginando que nada, nenhum ministro pode mandar projeto para o Congresso se o Conselho não aprovar. O Congresso não pode aprovar absolutamente nada que não tenha passado pelo Conselho. Não me parece que esse seja o objetivo de uma maneira, até por si é irracional. Mas eu vejo com muita naturalidade que é uma instituição para ajudar e para fazer. Eu tenho desconfiança muito grande. Eu fui contra, no governo do PSDB, aquela criação daquelas entidades paraestatais para cuidar das estatais. Eu, sinceramente, fui contra e votei contra. Eu votei contra porque não vi nada de positivo naquilo. O que eu via que as estatais precisam ter proteção, precisam ter fiscalização, precisam, que tem mil coisas a fazer, precisam. Mas criar uma entidade com os cargos bem remunerados, que são indicados, nós aprovamos, mas nós aprovar em nada é a mesma coisa. Lamentavelmente, no Congresso brasileiro, um dos defeitos maiores que nós temos é não ter seriedade, é não ter responsabilidade na hora de escolher.
o que vem é aprovado, a não ser por um motivo político, e geralmente por um motivo político. Quando é rejeitado é porque é um cara muito bom, mas é de um lado e do outro lado não gosta. Eu já vi pessoas que eu fiquei envergonhado de ver não passar no Supremo, porque não tinha um motivo pelo qual ele não passasse no Supremo. A não ser que se fez uma questão de quem indicou, fulano, não foi nem entre governo e Congresso, foi uma questão interna aqui que deu uma confusão, então rejeitaram. Mas, na verdade, é isso. Nós não temos. Então, não fica o Congresso com essa responsabilidade de escolher ministro do Supremo. E olha que missão dramática essa, ministro do Supremo. E a gente indica todo mundo. Ninguém tem coragem de rejeitar. Passou um ministro que eu votei contra. Disse abertamente que tinha votado contra. Por que eu votei contra? Ele tinha feito concurso para juiz de direito e rodou, não passou. Ele era advogado, com o advogado tinha uma ação que ele tinha sido condenado. Uma ação que eu olhei e vi que aquela ação era injusta, ele ia ser absolvido na segunda instância. Mas eu argumentei na tribuna. Mas o Lula que espera a segunda instância, porque uma coisa é aprovar um juiz que não tem nada contra ele, e outra é aprovar um juiz que está condenado em grau de recurso, mas está condenado. Uma condenação, na minha opinião, ridícula, que ele não merecia, mas está condenado. E tinham duas vagas para serem ditas. Eu digo, troca, deixa ele para a segunda. E esperamos que essa segunda instância resolva, absolve, está inconstitucional a questão. Não. Entrou, está lá, e até está sendo um bom juiz, diga-se de passagem, eu tenho o maior respeito por ele, mas tem essa carimba na entrada. É um cidadão que não passou num concurso para juiz, advogado tinha uma ação processada, advogado do PT, eu acho, com todo respeito, e não é do PT, antes já era assim, eu acho que alguém ir para o Supremo Tribunal Federal não deve ter nenhuma espécie de vínculo com o partido, deve ser um grande jurista, um grande nome, um grande cidadão, mas não o advogado político do MDB, que durante 8 anos é advogado do MDB, de repente o título de advogado do partido, daí ele pula para ser advogado-geral da União e daí ele pula para ir para a presidência do Supremo. Então, essas questões fazem com que eu não vi nada de positivo nos conselhos criados para fiscalizar as estatais. Por Deus do céu que eu não vi. O que eu vi é notícias que aconteceu isso, mas aquilo, o parente do membro da comissão foi nomeado para isso, foi nomeado para aquilo, mas, na verdade, de bom eu não vi nada. E foram criados. Foram criados, mal criados. O governo do Fernando Henrique, na verdade, também criou meio de cima para baixo, não deu satisfação para ninguém. Ele tinha maioria aqui, não deu bola para ninguém, criou. Eu e várias pessoas discutiram que não era um negócio, não. A resposta era essa. Não, nós queremos criar, é um órgão estatal para mostrar que o governo fiscaliza. Não tem uma empresa aí, ela está trabalhando e ninguém está cuidando dela. Não, o Estado vai cuidar, vai fiscalizar, é altamente positivo. Mas não foi. Então, eu vejo nessa questão um debate muito sem graça no plenário. Parece que eu estou antecipando, mas vai ser muito sem graça. Vai ser essas questões que eu estou levantando, são as que vão apurar o debate. O PT está aí, está aparelhando o Estado, e até vai ser usado nesse sentido. Não vote de novo no PT, porque o PT aí vai ficar 16 anos, e 16 anos emparedado como está, na verdade, ninguém tira mais. Aliás, vai ser difícil. Deixa eu Por isso eu acho, meu grande amigo Gilberto, que o projeto é bom. Eu vejo com simpatia. Eu acho que é daquilo que está incrementando, das misturas que a gente deve fazer no meio das coisas que estão erradas. Todos nós sabemos que a ONG é uma instituição positiva no mundo inteiro. Positiva no mundo inteiro. É uma grande instituição. Infelizmente, no Brasil, terminamos criando uma CPI para cuidar das ONGs.
quem criou a CPI foi o PSDB, em cima de duas ONG do PT e outras tantas que ele queria apurar. Então se criou a CPI. Foi criada a CPI. Na primeira reunião, tinha a CPI que o PT, que o PSDB pediu para apurar, e o PT de saída já entrou com outras duas CPI que eram da obra do PSDB. E foi uma confusão. Foi um vexame. O Congresso sofreu uma humilhação tremenda, porque não tivemos categoria, foi vergonha. Cá entre nós, o PT e o PSDB se uniram e se acertaram, eu não examino a tua e tu não examina a minha. E não se examinou coisa nenhuma. Essa foi a realidade. Não se examinou. Eu fiz um apelo nesse sentido, mas vamos examinar só essas duas, não vamos nem discutir, não vamos entrar em debate do resto, vamos pegar duas, pronto, vamos analisar essas duas e vamos falar sobre elas. Não se analisou. Nada. Não teve um depoimento, as ONGs abriu a CPI, se debateu, fechou a CPI e não teve uma análise nenhuma. Inclusive de duas, uma de cada lado, que tem coisas sérias, graves, que a gente sabe que tem e que não tem como explicar. É um exemplo. Agora nós estamos vivendo um momento que é uma tragédia. Eu assinei porque eu assino CPI. Mas eu, se dependesse de mim, não teria assinado a CPI da Petrobras, porque sabia que ia dar nisso. Eu sabia que ia ser um papel estranho, horrível. Mas parece que a gente cada vez tem condições de baixar mais. Agora, essa que apareceu aí, fica entre nós, é primária. Né? Quer dizer, se pega as perguntas, se encaminha as respostas, aí se dá para o relator, essas perguntas que tu vai fazer, essa é a resposta que tu vai dar. Isso não dá para acreditar isso. Mas isso nem em grupo escolar. Agora, um Congresso Nacional, um Senado brasileiro, num regime de democracia, uma entidade da importância da Petrobras, mas é a desmoralização do cidadão, do Senado. Como é que o cara vai fazer uma coisa dessa? Mas como? Nem fingir, não fingiu. Quer dizer, não, o troço foi objetivo. E essa aqui, está aqui as perguntas, assim, assim, assim. Olha, está aqui as respostas, assim, assim. E ainda se reunir para discutir, para ele saber como é que é a pergunta que ele vai fazer e para ele saber como é que é a resposta, para depois ele responder de novo, poder entender e acertar. É o que está acontecendo na Petrobras. Isso para não dizer que a Petrobras, a CPI, a mista de todos os partidos, na primeira reunião decidiram não convocar nenhuma das empresas fornecedoras da Petrobras. Não precisa dizer mais nada. Não, fornecedores da Petrobras não vamos convocar. Porque se vier para cá vai ser uma confusão, é a tua empresa, é aquela, é melhor não convocar eu. Então a Petrobras nós vamos examinar as coisas internas, mas o que é mais fundamental, que é a atividade da Petrobras com as entidades que ao longo dos anos vem negociando com ela, nenhuma pergunta. Esse é o resumo de estar a Petrobras. E é uma humilhação. Eu admiro a Petrobras, acho que ela tem mil qualidades. Eu tenho a convicção que uma das poucas coisas que nós todos estamos juntos é querer o bem para a Petrobras, seja governo, seja oposição. Eu não conheço ninguém que queira o mal. Está de um lado, está do outro lado, mas eu desejo de todo mundo vibrava com o negócio da Petrobras ser a sexta empresa do mundo, e todo mundo está chorando que agora ela vale metade do que valia 2 anos atrás. Mas é exemplo das coisas de um Congresso que não faz o seu papel. E um Congresso que não faz o seu papel não é bom para ele, Congresso, e não é bom para o governo. Não é bom para o governo. O governo, e um governo como começou no PT, era um governo do grande entendimento. O grande erro do PT, meu amigo Carola, foi querer fazer maioria a qualquer custo, na base de dando o que se recebe, tomar lá da cá. Daí que nós partimos de 20, de 16 partidos, hoje estamos com 31.
Eu já fui convidado, desde que eu cheguei aqui nesses últimos 15 dias, para mais de... Tem mais de uns 6 partidos que estão se organizando na hora de compor o Ministério. Mas já tem 40, não, mas quem tem 40 tem 45. Porque o Ministério, como é que se compuseram os ministérios, que eram, até ontem, eram 12, 13, 14, e de repente virou em 30. É muito simples. Pega 7 deputados, bota um senador e nós estamos aqui. Esse é o nosso grupo. Não, o MDB não manda mais de nós. Não manda mais de nós, tá? E pega o Ministério. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E eu tenho dito, meu amigo Carvalho, o Brasil não aguenta mais 4 anos com isso. Nem com o PT, nem com o PMDB, nem com o PSDB, nem com nada. 4 anos governando, ganhe quem ganhar, não é dando que se recebe, o Brasil vai implodir. Eu acho que eu tenho feito essa proposta da tribuna, e vou fazer hoje de novo no Senado, que a própria Marina, a própria presidente, a nossa querida presidente, podia fazer o entendimento, o chamamento, em termos de algumas linhas, e que nós todos vamos andar dentro da campanha e lá na eleição. O Itamar fez isso. Eu fui líder do governo Itamar aqui no Senado. Foi o momento mais dramático do Brasil. Quer dizer, aquela direta já, aquela maravilha, o povo na rua, aquela felicidade, aquele espetáculo. O próprio cidadão que ganhou a eleição na base da moralidade, da decência, um segundo Jânio Quadros, não sei o que fazer, não sei o quê, não sei mais o quê. E deu no que deu e ele foi cassado. Quando ele foi cassado, foi uma bom, o que eles vão fazer? O Itamar, com a cara de bobo, que a imprensa debocha dele a vida inteira, ele reuniu todos os presidentes de partido, de todos os partidos, e fez uma reunião. E aí, ele pediu, inclusive, que eu falasse o nome dele. E nós dissemos o seguinte: olha, nós estamos aqui. Nós estamos vivendo um momento, uma tragédia, cujo resultado pode ser positivo ou negativo. Uma coisa é clara: está aqui um presidente que não tem povo. O povo não representa, ele não representa o povo. O povo votou no Collor. O Congresso cassou o Collor. E o Congresso deu a presidência para o Itamar. Então, está aqui o Itamar, mas o Congresso é o responsável. Aí se abriu um diálogo. Eu vou governar com o Congresso e vou governar com a sociedade. E não procurou nenhum partido. Repare, no governo de Itamar, não teve nenhum partido, ele não procurou maioria parlamentar. Ele veio discutir com todos os partidos, inclusive com o PT. E fez uma reunião com os presidentes de todos os partidos. E fez uma espécie de criou um pacto de Moncloa, que nem aconteceu na Espanha. Nós vamos nos reunir. Essa reunião que está aqui com todos os partidos, qualquer presidente de partido, por menor que seja o partido, ele pode vir e pedir uma reunião igual a essa. Há uma crise nacional. Nós voltamos. E eu, presidente, quero ter o meu direito. Se eu achar que tem uma crise nacional, eu reúno para nós discutir. E foi aceito. E não foi preciso nenhuma reunião, porque não teve nenhuma crise nacional. E o presidente mandou para cá o projeto mais complicado, mais importante, talvez na história do Congresso Nacional, tirando a Petrobras, o projeto mais profundo e confuso e complexo foi o Plano Real. E o Plano Real foi votado. E eu fui líder do governo. Foi votado pelo Congresso Nacional sem medida provisória. Foi votado pelo Congresso Nacional, os ministros do Itamar vieram 10, não é verdade, 10, 20, 30 vezes aqui para discutir, para debater. Aumentamos de montão, mudamos de montão. Mas nem um copo d'água. Nenhum deputado teve coragem de pedir e nenhum membro do coragem teve coragem de oferecer. Foi votado como quis, inclusive na hora, cá entre nós, por um motivo político, cá entre nós, o PT votou contra. Quero fazer a justiça no PT no seguinte sentido: se o PT quisesse que não fosse aprovado, não seria aprovado.
Quer dizer, se o PT, com a força que ele tinha, quisesse rejeitar, estava rejeitado. Agora, o PT queria que fosse aprovado, mas cá entre nós. Foi o mesmo motivo que ele não deixou a Erundina. A Erundina foi ministra, o Itamar escolheu a Erundina para ministra e ela teve que sair do PT para poder ser ministra, porque o PT não queria. E o PT votou contra o Poder Real, mas deixou aprovar. E foi aprovado. Então, eu acho, quando a presidenta começou, olha, durante 6 meses aqui, todo mundo perguntava o que houve com o Simão? O Simão endoideceu, só vive se apaixonado pela presidente, vai para a tribuna, vai defender a presidente, vai para a tribuna, vai defender. Eu ia 2 vezes por dia defender a presidente, quando ele admitiu aqueles 6 ministros. Apareceu um negócio, deu errado, ela demitiu. Apareceu um negócio, deu errado, ela demitiu. Aí começou a fazer, volta Lula. Aí daqui a pouco a imprensa começou a falar, quem vai sair é Dilma. E eu tenho a impressão, que ela não teve força, e nós, Congresso Nacional, não tivemos força, porque o tanto que se recebe no MDB, no PDT, no PT, PSB, é tão grande que nós que queríamos mudar não tivemos capacidade. Aquilo que eu dizia da tribuna, vai, presidente, que nós damos força para a senhora. O povo da senhora ficou desse tamanhozinho. E ela teve que entrar na rede. E entrou, é o governo que ela fez, é isso aí, é dando que se recebe. Por isso que eu acho que, agora que vem a campanha eleitoral, e que está numa expectativa, até aquilo que no mundo é positivo, mas todo mundo está com medo com relação às redes sociais, porque dizem que tem um bolo de gente aqui preparada para bater lá, e o João de que daqui só preparado para latar o outro lado, quer dizer, uma guerra de nojo, de irrigação, em vez de um debate. Eu acho que se nós conseguíssemos fazer isso, conseguíssemos até CNBB, OAB, sentar na mesa para dizer algumas coisas que nós vamos fazer de ganha quem ganhar, eu acho que seria uma grande coisa, com toda sinceridade. Com a influência que Vossa Excelência tem. Olha, eu acho que o PT... Eu fiquei até magoado, eu devia ter entrado no PT, não entrei lá no início. Eu achei que era um partido perfeito. Realmente, a pureza lá no Rio Grande do Sul, o idealismo... Não há no mundo partido que foi mais bacana do que o PT na oposição. Até exagerou. Se fosse o PT, o Maluf era o presidente, não o Tancredo, porque ele votou contra, não votou no Tancredo. Porque ele tinha aquela linha dele e a linha que ele seguia. E seguiu bem. Foi um grande partido da oposição. Agora, no governo, foi igual aos outros. Foi igual aos outros, foram se acomodando e tal. Cidadão que fazia campanha de pé descalço lá no Rio Grande, pessoas de vila, de bairro, pessoas modestas, advogados, gente importante, mas que fazia por amor. De repente, disse, não, está melhor agora, hein? Não, mas me deram um salário de 6 mil, de 7 mil, de 8 mil, o que a gente faz? Nem sei o que eu faço. Quer dizer, eu disse para o Dom Evaristo, o senhor foi muito bem em ajudar a criar o PT. Quando as comunidades católicas, o senhor empurrou para o PT. Nota 10. Mas cá entre nós, Dom Evaristo. O senhor errou porque o senhor criado o PT. No governo, o senhor devia ter ensinado ele a ser governo, o senhor não ensinou. O senhor não deu uma palavra para o que fazer no governo. Eu acho. Eu sei que eu me estendi e peço desculpa, mas foi uma espécie de desabafo. Mas eu acho que tu, meu amigo Gilberto, talvez tivesse uma grande oportunidade de sentar os três e encontrar uma forma de respeito recíproco, uma forma de entendimento recíproco, uma forma que nos levasse a algum lugar. Obrigado.